Olá, cinéfilos, eu sou Márcio Salem, do Cinema com Crítica, com os meus comentários sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, filme que vê o personagem título, às vezes para tentar impedir uma grande catástrofe que pode afetar todo o multiverso. Calma, esta crítica tem muitos spoilers. Eu vou estar trazendo-os de forma ininterrupta, até porque eles são necessários para que eu conduza o meu raciocínio. Então, se você não viu o filme, é melhor interromper o vídeo agora e voltar depois quando já houver visto, ok? O multiverso já havia sido introduzido dentro da narrativa da Marvel em Loki, em What If, que é uma série que fala exatamente sobre multiverso e, mais recentemente, em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Com esse conceito de multiverso em mente, é legal que a gente pegue um filme de super-herói que é uma fantasia de terror, já que encontra o diretor Sam Raimi retornando ao gênero que havia comandado nos anos 2000, quando dirigiu a trilogia do Homem-Aranha, inclusive meu favorito filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha 2. É importante que a gente tire alguns preconceitos que são às vezes colocados nesses filmes, de que eles são superficiais. É muito legal que há uma pergunta reiterada e recorrente ao Doutor Estranho se ele é feliz. E aí eu fiquei me perguntando, poxa, que legal, é uma pergunta legal, porque ela nos permite chegar a uma conclusão de que super-heróis não são felizes. Gente, peguem os últimos desfechos dos super-heróis da Marvel, por exemplo. O Homem de Ferro, ele foi feliz durante 5 anos, né, no intervalo do estalo do Thanos, até que ele retorna a ser Homem de Ferro e morre, sacrifica-se para salvar a humanidade. O Capitão América só foi feliz porque ele abandonou o escudo do Capitão América para voltar no tempo e ficar com a Agente Carter. O Homem-Aranha, pelo menos até o final desse último episódio, ele foi infeliz porque ele precisou abandonar todas as pessoas com quem contava para manter o seu segredo. E assim também é Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, cuja felicidade sempre é negada ao longo de toda a história do MCU, do universo cinematográfico Marvel, desde quando ela foi introduzida em Era de Ultron, quando viu seu irmão morrer, até o momento em WandaVision, a série, em que ela perde os seus filhos imaginários que ela criou do éter e que nós vamos descobrir que, na verdade, não foram tão criados do éter assim, mas possivelmente de uma inspiração que ela catou em algum multiverso. Então, quando se pergunta ao personagem do Doutor Estranho se ele é feliz, isso nos leva à conclusão de que, para ser herói, você nega a sua felicidade. Você nega a oportunidade de fazer uma busca de felicidade que os homens comuns, os homens médios fazem. É muito interessante associar isso à ideia do herói romântico, aquele herói do gênero literário do romantismo que também sacrificava-se, subtraía os seus desejos em prol de uma coletividade, em prol de uma totalidade. Então, essa tristeza, ela, já que ele não é feliz, ela vai carregar o Doutor Estranho ao longo de uma narrativa e que o Benedict Cumberbatch ele tenta nos revelar de uma forma mais sutil do que faz a Elizabeth Olsen como a Wanda. E, claro, a gente tem que conversar sobre o elefante no centro da sala. É preciso ter visto WandaVision para entender essa narrativa? E eu entendo que não. Só que você tem efeitos diferentes. A cena crucial para a gente sacar a importância de WandaVision ou não para esse filme é justamente o momento em que o Doutor Estranho diz: você não teve filhos. Para uma pessoa que não viu WandaVision, ele vai levar a palavra do Doutor Estranho como verdade, e ao assumir essa palavra como verdade, dizer: cara, ela realmente não teve filhos. Eu não vi a Wanda tendo filhos. O que isso vai nos levar a concluir? Que a Wanda simplesmente debandou para o lado mal, para o lado sombrio de sua própria personalidade. Contrariamente, se nós estivermos vindo de WandaVision, aí a gente vai pensar o contrário. A gente vai dizer, tá, ela não teve filhos, mas ela teve uma ilusão de maternidade. Então, o nosso sentimento vai inclinar um pouquinho mais para ela do que para ele. Cria um efeito cinematográfico curioso, como uma série pode determinar ou pode ajudar a determinar a nossa filiação com um personagem ou com outro. E sim, a Feiticeira Escarlate, ela é a vilã da narrativa. E ela é uma vilã construída
em torno de um estereótipo que pode ser muito perigoso nas mãos de um diretor menos experiente, que é justamente esse estereótipo de uma mulher frágil emocionalmente, que pode ser confundida com o estereótipo da mulher histérica. Mas não, Elizabeth Olsen, ela tem uma atuação muito controlada. Ela sabe o momento exato de chorar e ela sabe o momento exato de não se importar, de ser indiferente ao sofrimento dos outros. Porque, diferente dos outros heróis, ela percebeu que sua felicidade depende da roupa, do uniforme, ou de ter seu nome numa lancheira. Então, ela prefere não ser heroína. Ela prefere tentar ser vilã para ter uma chance de felicidade que foi negada todas as vezes em que ela tentou ser heroína. Vê que legal? Você tem um personagem que em todo momento é questionado de seu heroísmo e nós entendemos porque uma personagem abre mão de tudo aquilo que ela construiu enquanto ela tentou salvar o mundo da ameaça de Thanos, justamente para buscar uma felicidade que ela sempre bateu na trave. A construção dos dois, portanto, é o ponto mais alto desse filme, e ver a Wanda do universo 616, ou 838, agora eu não lembro os números, entrar em paz, reconciliar-se com a outra Wanda, é um momento muito bonito, que fala sobre essas dores da perda, essas dores emocionais de quando algo nos é arrancado com muita força e nós precisamos, na realidade, de nós mesmos, de um outro eu, para entrar em contato com nós e discutirmos e conversarmos e entrarmos em paz. Esse momento talvez seja o momento mais bonito da narrativa e é um momento que reforça os aspectos emocionais que são trazidos muito bem pelo diretor Sam Raimi, algo que ele sabe fazer, como ele fez, por exemplo, em Homem-Aranha 2, quando ele discute ansiedade e depressão através da perda de poderes do Peter Parker. Por outro lado, há aspectos que nem o talento de Sam Raimi consegue ocultar. Por exemplo, vamos pensar aqui em termos de roteiro. Poxa, se a Wanda ela tem uma habilidade que permite que ela possua um corpo de uma outra Wanda num outro multiverso, ao invés de tentar fazer tudo aquilo que ela tenta, invocando demônios para perseguir a América Chaves, enfrentando Camertage, desafiando o Doutor Estranho, por que cargas d'água ela não simplesmente possuiu uma outra Wanda? Se o Darkhold, esse livro das sombras, ele é tão diabólico, mas ele pode ser destruído apenas com um punhal, por que ninguém tentou fazer isso antes? E por que ninguém teve a ideia de tentar destruir aquele templo lá na montanha? São essas coisinhas, né, que acabam enfraquecendo um pouco a nossa relação com o filme, ao lado de outros aspectos. E aí, bem, o que se pode fazer, né? Se tem Marvel, tem fanservice. E dentro do momento em que você apresenta os Illuminati, você tem uma recompensa para muitos espectadores que sonhavam, por exemplo, em ver a Agente Carter, interpretada pela Hayley Atwell, que queria ver a Lashana Williams interpretando a Capitã Marvel, que tem a oportunidade de ver o John Krasinski sendo o Quarteto Fantástico, o Reed Richards, ou o Patrick Stewart retornando ao papel de Professor Xavier, mas criando uma cena que vai fazer aquela velha brincadeira de duas pessoas testando poderes até que uma é derrotada e você, nossa, morreu, morreu, morreu. Mas você não tem nenhuma relação emocional com aquelas mortes porque você não tem relação com aqueles personagens. O peso da morte deles é mais um peso em razão do nome dos atores e dos heróis que interpretam do que necessariamente uma relação emocional que você tem com aqueles personagens. Esse aspecto da profundidade dramática na Marvel, de fato, ela sempre foi muito superficial. Tem um momento, logo no início do filme, que eu me recordo, que o Doutor Estranho ele retorna para a Camertage depois de conversar com a Wanda e descobrir que a Wanda pode não ser aliada dele, e em vez dele manifestar tristeza, ou em vez de ter um clima tipo, poxa, eu perdi uma aliada, ou pelo menos medo, ter uma piada. E não é um momento para ser engraçado, é um momento de constatação de que aquela pessoa, aquela aliada com quem você lutou há tanto tempo, ela teve um transtorno psíquico e agora está tendo dificuldade em relacionar-se com sua própria realidade. Então, em vez de você trazer um senso de humor que é pontual, mas eficiente, por exemplo, em algumas cenas do Wong,
você simplesmente quebra o momento em que nós precisávamos ter uma relação mais forte. Ao mesmo tempo, as cenas de ação, elas são bem executadas, o universo do Doutor Estranho, ele permite que você tenha cenas menos padrão, cenas mais inventivas, seja através de um monstro na forma de um polvo com um olho só, seja através de utilização de recursos, de envio de um personagem de uma dimensão para outra. Então, você tem sempre uma oportunidade para brincar dentro do Doutor Estranho, diferentemente do aspecto do terror, que é aquela velha história, né? Trouxe apenas mais como uma desculpa dizer, olha, eu estou fazendo filme de terror, mas na realidade você tem poucos elementos de terror dentro do filme, são mais criaturas, né? Você tem espíritos, por exemplo, ou você tem uma ou outra cena em que parece que você está fazendo uma invasão de um espírito dentro de uma casa, que na realidade é a presença da Wanda, mas nada muito assim eficiente, bastante para que você diga, ah, não, é uma cena de terror. Vou retornar. Cena de terror que o Sam Raimi fez, Homem-Aranha 2, quando o Octopus está dormindo e os tentáculos dele começam a ganhar vida e atacar todos os médicos ao seu redor. Isso sim é uma cena de terror. Mas, independentemente desta cena de terror, ou do terror especificamente do Doutor Estranho, é um filme muito eficiente naquele elemento que ele faz melhor, em contrapor herói e vilão, que agora sim são personagens bem construídos a ponto de podermos pegar a jornada deles de onde está e poder acompanhar o resultado de um herói que descobre que precisa abrir mão de sua felicidade e de uma mulher que era heroína e que cansou de abrir mão da sua felicidade e resolve virar vilã. Eu gostei do filme, confesso. Para ele eu dou 3,5 estrelas, 5. Se você gostou da crítica, não deixe de curtir, comentar, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações, porque eu estou todo dia trazendo críticas de filmes e séries para vocês. Tchau!